Então, estou recebendo Elisa Freixo, uma interrupção naqueles vídeos, naquelas apresentações, naquelas conversas muito cartesianas, muito de engenharia, muito de inteligência artificial, para falarmos sobre arte e falarmos sobre música. E mais do que música, música clássica e música que mexe com a gente, que toca na alma. Elisa Freixo, bem-vinda ao meu canal. Obrigado por atender o meu convite para a gente fazer um bate-papo aí nessa linha. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Temos que esclarecer um ponto que somos amigos de longa, longa data, né? A Elisa estava começando a aprender piano, mas eu era melhor do que ela no bife. Não demorou muito que eu abandonei o estudo de piano e ela prosseguiu, e é isso que eu quero que você compartilhe, né? Como que foi essa sua trajetória na música, sua dedicação, seu esmero? E depois eu vou dar a minha opinião a respeito da figura Elisa Freixo, uma das maiores organistas do Brasil. Como foi essa sua trajetória, Elisa? Bom, na nossa família as crianças estudavam música e praticamente todas as crianças estudaram música. Então era em casa a gente tinha um ambiente muito musical. Minha mãe tocava piano, meu pai cantava, meu irmão também. Nós cantávamos no coro infantil. Você cantava no coro infantil com a Eu gente, né? também. Da igreja. E eu acredito que a música tomava muito tempo e muito interesse e alegrava bastante as nossas vidas. Eu tive momentos de muita dificuldade para estudar, porque eu acho que eu provocava um pouco a minha mãe, por um lado, e por outro lado, todas as crianças brincavam e eu tinha que ficar 2 horas no piano estudando. Então, isso em algum momento foi muito difícil para mim, e nesse momento a minha mãe usou uma tática muito interessante. Ela resolveu me seduzir através de um pagamento em espécie, em dinheiro. E ela falou: se você estudar 2 horas por dia, eu vou te dar um dinheiro. Aí ela realmente deu dinheiro, eu estudei as 2 horas por dia, e depois de 3 meses, eu devia ter uns 10 anos, depois de 3 meses eu cheguei para ela e falei, não precisa mais pagar, que agora eu vou estudar sozinha, né? De bom gosto. Então foi uma crise assim que foi difícil de administrar, e por sorte minha mãe teve esse comportamento. E daí eu fui, vamos dizer, vencendo todos os argumentos contrários, né? Então, cada dificuldade que aparecia, eu caminhava na mesma direção na escolha da música como um projeto de vida. Então, isso seguiu até os dias de hoje, e cada problema que aparece, ou cada dificuldade, eu reafirmo a minha convicção é música. Eu preciso fazer música, e nunca foi, não aconteceu em nenhum momento de eu ameaçar uma desistência, né? Eu Então, sei, acabei chegando nesse ponto. que eu sei, só para dar um contexto, né? Essa sala de onde você está gravando tem vários instrumentos, tem um instrumento especial atrás de você. A gente consegue ver a pontinha do teclado. Fala um pouquinho que instrumento é esse e qual dos instrumentos que você tem, que eu acho que é uns 10, né? Mais de 10. Qual que você mais, assim, ou fala de um ou dois que você gostaria de destacar, vai. Então, eu sou principalmente organista.
E o organista, na história, ele tem uma vida muito complexa, porque ele tem que estudar fora de casa, ele tem que se dirigir a uma igreja, ou, em algumas alternativas, a um teatro, para poder estudar o seu instrumento. E até o século XX, o organista, quando ia estudar o seu instrumento, tinha que levar um séquito junto com ele, que eram os batedores de fole, para produzir o ar para que o órgão soasse. Claro que no século XX, esse trabalho manual foi substituído por força elétrica, através de motores. Então, o que acontece na história é um dado muito interessante. O organista é organista e trabalha no órgão, ganha o seu salário dentro de uma igreja ou, em alguns casos, de um teatro, mas ele não tem onde estudar, na verdade. Então, a técnica que o organista usa pode ser e deve ser praticada em outros instrumentos que são, vamos dizer, apoios para o órgão e que surgiram na história num momento muito bonito, que é o momento do nascimento da polifonia, com o objetivo mesmo de ajudar os músicos a estudarem, a escutarem, a comporem partituras, a darem aulas, ensaiarem coros, etc. Então, isso faz com que a técnica do órgão seja ligada à técnica de outros instrumentos. E a minha vida mudou muito quando eu comprei o meu primeiro cravo, porque aí eu não estava mais obrigada a sair de casa todos os dias para estudar numa igreja. E eu percebi que eu dei um salto no órgão estudando o cravo. E daí eu fui criando uma coleção de instrumentos. E eu tenho, então, instrumentos da família dos cravos, eu tenho um órgão, eu tenho harmônios e eu tenho um clavicórdio e ainda um fortepiano. E esses instrumentos apoiam o meu trabalho ao órgão. E claro que durante os anos, então, eu fui fazendo um repertório limitado para eles, mas muito prazeroso. O instrumento que eu mais gosto de conviver diariamente é o clavicórdio, que é um instrumento construído para ser um instrumento de estudo. Ele não é um instrumento performático. Ele é um instrumento da casa, do estudo, da intimidade. É muito bom para o desenvolvimento do toque e da escuta. Ele é muito sensível e ele dá uma ajuda incrível no desenvolvimento da técnica de um organista. Quem está nos assistindo deve estar fazendo a seguinte pergunta na sua cabeça, porque foi uma pergunta que eu já fiz há alguns anos para você. Mas não é a mesma coisa estudar no piano, ter que estudar no órgão? Por que que você não pode estudar no piano? Eu acho que isso a sua resposta vai ser esclarecedora. Então, o, o órgão, piano, cravo, harmônio, clavicórdio, todos esses instrumentos têm em comum o teclado. Mas a forma de produção do som varia muito. Em comum, então, os instrumentos têm o teclado. Só que o teclado é acionado por diferentes formas de ação ou mecanismo. Então, o órgão é um instrumento de sopro. O cravo é um instrumento de cordas pinçadas. O clavicórdio é um instrumento de cordas marteladas. Cada um funciona de uma forma diferente. E cada instrumento mereceu na história um repertório e uma função. Então, o órgão ele tem um repertório muito ligado à liturgia, ao culto, aos coros. Ele está muito ligado à emissão do som vocal de instrumento de coros. Então, a relação do órgão é muito
e a relação e o desenvolvimento do órgão na história estão muito ligados à palavra. O cravo tem uma função social extraordinária. Ele é um instrumento das casas, da vida das pessoas, da história, das festas, das primaveras e dos verões, fora de casa, ao ar livre. É um instrumento que é transportável, é um instrumento de estudo de crianças. Então, o cravo tem um papel social extraordinário. E o clavicórdio, ele é restrito ao estudo. Tanto é que ninguém conhece clavicórdios, quase ninguém. Você tem que conhecer alguém que tenha um clavicórdio em casa para poder ouvir um clavicórdio. O clavicórdio não é usado em concertos, nunca, quase nunca, porque o som dele se perde numa sala de concertos. Ele é um instrumento muito, muito recolhido. A função do clavicórdio é mesmo de ajudar a desenvolver uma técnica. É o instrumento da história toda que tem menor volume. Ele não é feito para ser escutado, ele é feito para ser não escutado e não incomodar outras pessoas que estejam na casa, por exemplo, enquanto o músico está estudando. Entendo. E o piano substitui a função do cravo no século XIX, né, até os dias de hoje. O piano tem um desenvolvimento também relativo à vida, à prática, ao estudo, aos ensaios, aos salões, à vida das pessoas, né? Então, o repertório é muito diferente, não só a técnica, mas o repertório também. Então a gente pode dedilhar as peças em qualquer teclado, mas chega um momento em que a gente tem que ir para aquele tal instrumento que nós vamos usar e aperfeiçoar, dar um acabamento naquele instrumento. Que foi o instrumento idealizado pelo compositor para Sim. tocar aquela peça. Sim, isso acontece de uma forma muito interessante na história, porque quando órgãos e cravos conviviam mais próximos, uma parte do repertório circula. Eu costumo dizer que ele passeia. Então, ele pode ser tocado no clavicórdio, no cravo ou no órgão. Mas uma parte do repertório não passeia, ele é exclusivo daquele instrumento. E quando o músico, então, compõe, conforme as características técnicas e a função do repertório, nós que somos músicos temos que ter conhecimento e bom senso suficiente para saber como usar aquele repertório, né? Muito interessante, muito interessante. É, a gente tinha feito uma prévia, uma preliminar, eu tinha pedido para você falar sobre Bach. Por que que Bach tem uma importância tão grande na música? Ou talvez antes de Bach, por que que a música clássica é clássica não só no sentido da tradição, da antiguidade, mas do seu peso, da sua relevância, do seu valor, do seu alcance, da sua permanência, e os outros adjetivos que você deve saber muito bem, qualificar. O que que torna a música clássica algo fora do comum? Bom, então vou começar pelo fim e depois vou falar do bar, né? O que torna a música clássica muito importante, e sobretudo a música clássica mais antiga, vamos dizer até o século XIX, eu acredito que seja um conjunto de fatores. Talvez o primeiro fator seja a organização, a ordem. E a ordem entendida sob o ponto de vista grego, a ordem que é bela e que é boa. Então, a organização dos princípios musicais transformaram a música ou fizeram nascer uma música
que, como arte ordenada, ela é bela e ela é boa. Esse é um princípio muito antigo, que vai reger a música até a geração de Mozart e Haydn. São esses princípios que vão reger a música e muitas outras, todas as outras artes. Com o surgimento do iluminismo, há uma mudança muito grande na forma como se entende a música e há o surgimento do indivíduo. O indivíduo que tem muita importância, o grande compositor, o grande intérprete, o grande artista. Essa figura é muito bem representada na história através da figura de Beethoven. Beethoven é tido como o grande indivíduo, músico, compositor, artista, porque até então os músicos estavam a serviço, eles eram considerados como quase como que artesãos do som, né, dos sons. Eles eram oficiais, eles tinham quase que oficinas criativas, eles obedeciam regras, eles obedeciam seus senhores, obedeciam à igreja. Então, com a figura de Beethoven, há uma revolução na visão da música e há um novo desenvolvimento que vai cada vez focando mais em indivíduos. Então, há uma música que cada vez é menos coletiva e mais individual. Até que nós chegamos no século XX, com um grande festival de figuras que acabam criando as suas próprias linguagens composicionais e as suas próprias regras e as suas próprias escolas. E daí o século XX floresce de uma forma completamente diferente, como tudo que aconteceu antes. Isso quer dizer que a música, quando ela é muito regrada, os músicos têm que associar um talento pessoal às regras vigentes naquele momento. Então, são normas, funções, usos determinados, textos, etc., mas tudo isso associado a um bom gosto pessoal, claro. Então, nós assistimos um desenvolvimento de uma música durante séculos, organizada sob esses princípios, que vão, então, organizar a composição musical. Eles demandam, então, que o músico obedeça essas regras, princípios, etc., mas que ele associe a isso o seu bom gosto pessoal, que é o que acontece em toda a música antiga, vamos dizer, até o século XIX, com esse rompimento que vai sendo estabelecido no século XIX e que acaba de ser estabelecido no século XX. E como é que um indivíduo do século XXI se transporta para o século XVII para estudar Bach, ou para entender, ou para evoluir, fazer a representação do que é a música de então, né? Eu acho que essa é uma realidade que preocupa a gente e que conduz muitos músicos durante toda a nossa vida, né? É o meu caso. Eu acredito que a gente realmente tenha que fazer mergulhos, imersões muito importantes e significativas para conseguirmos entender, em parte, a cabeça de uma pessoa que viveu num outro momento. A gente tem que conversar muito sobre isso com muita gente, mas a gente precisa também fazer percursos, viagens, aprender línguas e tocar instrumentos de época, ler textos de época, de preferência na língua em que eles foram escritos. E todo esse processo é um processo formativo complexo. O organista sabe, em geral, o organista profissional, o organista que chega longe na sua vida, ele sabe que Cabezón, Antônio de Cabezón, um grande músico na história, no século XVI, ele esteve a serviço de Carlos V na Espanha e ele era cego. Ele era cego.
E ele fala uma frase muito bonita. Um organista, um bom organista, não se faz antes de 20 anos de árduos trabalhos. Isso no século XVI. Né? Imagina, com toda a história conforme ela caminhou, hoje eu diria, um bom organista não se faz com menos de 20 anos de árduos trabalhos. Então, é uma cabeça que tem que ser muito aberta, porque o repertório que existe escrito para órgão chega a nós desde o século XV. Então, nós temos repertório de todos os séculos e de diversos países juntos. Né? Então, na minha estante de partituras, eu tenho partitura do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. E daí, essa proximidade com um determinado tipo de repertório é uma construção complexa. A gente conhece a Elisa Freixo como uma grande organista, mas apesar da gente falar dos instrumentos que você tem aí atrás de você e outros instrumentos que você toca, mas você é uma pessoa de múltiplos instrumentos no sentido das suas atividades. Você estuda, você pesquisa, mas você dá aula para organistas, né? Explica esses outros instrumentos que você domina. Você também faz palestras, quer dizer, você não só atua diante de um órgão, né? Até recentemente você era responsável por que órgão, Elisa? Parte da época de Mariana para as suas atividades de hoje, dos dias atuais. Bom, eu, quando terminei meu processo de estudo acadêmico e, vamos dizer, básico, né? Eu saí desse processo com 8 diplomas de nível superior e pós, né? Então, quando eu terminei esse processo de formação, eu fui viver em Minas Gerais, por uma razão maravilhosa. Um órgão do século XVIII, justamente da primeira década do século XVIII, entre 1700 e 1710, é o período em que nós acreditamos que ele tenha sido construído. Esse órgão foi restaurado e era preciso que alguém cuidasse do instrumento. Bom, eu levei 2 anos indo e vindo até realmente assumir que eu estava lá e que o meu coração estava em Minas e que lá estava também um instrumento com o qual eu me identifiquei e me identificava. Bom, então me mudei para Minas e começamos um projeto nesse órgão da Sé, em Mariana, que é um dos instrumentos mais importantes fora da Europa e que é uma referência, não importa onde a gente chega, em que país, se eu, o tempo todo que eu fui organista lá, 30 anos, né, ou quase, eu falo, eu sou Elisa Freixo, organista do órgão de Mariana, as pessoas conhecem. Nas Filipinas, na Finlândia, no Portugal, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, não importa. Se eu falar, eu sou organista em Mariana, nossa, que legal, Mariana, oh, que maravilha o órgão. Bom, então é uma referência curiosa. E daí nós fomos, eu e algumas pessoas no entorno, fomos nos preocupando com os outros órgãos, que são 4 instrumentos muito preciosos, sendo que, então, são 5 instrumentos no total, considerando Mariana, e um que falta a ser restaurado. Então, Mariana está restaurado, em Tiradentes, na Matriz, tem um órgão belíssimo português, de 1788, foi restaurado. Em São João del Rei, um órgão de uma fazenda particular, também foi restaurado. Em Diamantina, a Igreja do Carmo, o órgão está restaurado, foi um projeto de um querido colega. Eu participei desse projeto apenas conversando
e acompanhando meio à distância, meio presencialmente, eu ajudei a reinaugurar o órgão, e agora temos ainda o órgão de córregos que precisa de restauro. Bom, fizemos esse monte de restauros, foi uma experiência fantástica, e agora, depois da pandemia, depois de ter trabalhado tantos anos lá, eu resolvi voltar para São Paulo. Bom, nesse tempo em Minas, acontece uma coisa muito interessante, que é uma dádiva para a minha vida. É o fato de que as cidades são muito pequenas e a gente toca o concerto na sexta-feira, no sábado, e depois do concerto a gente vai numa pizzaria jantar, volta andando para casa, encontra o público. E essa informalidade de relacionamentos, o público vai ao concerto como um turista, de calça jeans, tênis, máquina fotográfica, celular, folheto de turista. O público vai ao concerto assim, curioso, não há uma formalidade. A não ser, claro, se a gente estiver dentro de um festival ou com convidados estrangeiros, mas o dia a dia é muito informal. E essa relação que é possível ou foi possível construir com o público, foi uma das melhores coisas da minha vida. Porque aí o público me para na rua, eu vi o seu concerto ontem, nossa, que bacana. E daí as pessoas começam a estabelecer uma conversa. Por exemplo, adoro música, mas não entendo nada. Eu ouvi essa frase 3.000 vezes, 4.000 vezes, não sei quantas vezes. Nós só em Mariana fizemos 2.800 concertos. Então, eu ouvi essa frase toda semana. Ou, por exemplo, gostaria tanto de saber por que os órgãos são diferentes. Bom, então são situações assim que vão despertando na gente uma reação. Aí eu comecei a dar aula de apreciação musical para leigos e desenvolvi uma linguagem. Sempre fizemos cursos para organistas, tanto aqui em São Paulo, como em outras cidades, como nas cidades históricas, aos órgãos históricos. Centenas de organistas passaram e tocaram nesses instrumentos históricos, aprendizes, né? A gente ficava sempre por perto, sempre tinha um monitor ali, mas os aprendizes jovens iam lá ter aulas. Comecei a pensar, nossa, seria interessante se as pessoas fizessem viagens culturais musicais. Então, começamos a organizar viagens culturais musicais. Bolívia, México, Alemanha, fizemos o percurso da vida de Bach. Então, assim, a vida foi crescendo em diversas direções, associando aí palestras ou gravações, programas, muitas gravações de CDs, né? Programas de rádio, enfim. Então, a vida ficou assim bastante plural e muito interessante. Bom, daí eu morei lá nas cidades históricas mais ou menos 30 anos e agora voltei para São Paulo. E aqui em São Paulo, as minhas principais atividades são didáticas. Então, são muitos alunos que buscam aulas de órgão e muitos que buscam um desenvolvimento da percepção auditiva. São pessoas que querem informações básicas sobre música para poderem usufruir melhor os concertos ou as audições de outros tipos, né? Então, essas são as minhas principais atividades hoje, associadas às viagens culturais. Muito bom. Agora, engata a resposta anterior para você passar por Bach, que é o que mais me interessa agora. Bom, o órgão Arp-Schnitger da Sé de Mariana foi construído na cidade de Hamburgo e é um produto da tecnologia de ponta que existia no norte da Europa, tanto no norte da Polônia, no norte da Alemanha, nos Países Baixos, onde se desenvolveu uma tradição organária extraordinária.
Essa qualidade, a inventividade colocada nos órgãos dessa região e a construção de órgãos imensos, com 3, 4 manuais, mais uma pedaleira completa, com 4, 5 mil flautas, e o trabalho conjunto entre organeiros, construtores de órgão e organistas, o resultado disso é uma coisa tão extraordinária que chamava a atenção de todos os músicos em algumas regiões, como, por exemplo, no centro e no sul da Alemanha. O que aconteceu? Muitos músicos que estavam ali no centro começaram a se deslocar para o norte para conhecer esses músicos e esses construtores de instrumentos e poderem tocar nos instrumentos. Bom, então, Handel, Telemann, Bach, todos eles nascidos no centro da Alemanha, ou do que hoje chamamos Alemanha, todos eles subiram para o norte e foram tocar esses instrumentos e conversar com os músicos, aprender, trocar partituras, copiar partituras. Então, Bach fez isso já com 15 anos. Com 15 anos, ele saiu da sua região e foi para Lüneburg. E depois ele foi para Lübeck, Hamburgo, e circulou pela Celle, circulou pelas cidades do norte, tocando e conhecendo órgãos muito importantes. Até que chegou num ponto em que ele fez um concurso para ser organista em Hamburgo e foi reprovado no concurso. Ele foi reprovado. E nós, em Mariana, passamos anos tocando, eu e meus colegas, sobretudo a atual organista Josinéia Godinho, passamos anos tocando um órgão Harpschnitger e dizendo para nós mesmos e para as plateias, Bach nunca conseguiu um posto num órgão dessa família, que era o sonho da vida dele. Bom, Bach foi um músico que tinha uma percepção extremamente aguçada com relação a tudo. Ele sabia quais eram os melhores instrumentos, ele sabia fazer a avaliação dos instrumentos, ele foi um expert, ele sabia tocar, ele sabia compor, ele foi considerado um dos melhores, se não o melhor, organista da sua geração. Ele foi muito mais aplaudido e reconhecido como intérprete do que como compositor, porque as obras dele eram tão difíceis que não era qualquer pessoa que conseguia tocar. E ele faz alguns movimentos na música que são tão importantes que nós poderíamos dizer que ele divide a música em duas partes: a música anterior e a posterior a ele. Ele chega a um conceito, ele termina um conceito que já estava sendo discutido na vida dele, durante a vida dele, que é o universo tonal. Então, ele muda a forma de se entender as escalas e as afinações a partir de uma obra que ele compõe, muito conhecida, que se chama O Cravo Bem Temperado. Essa obra, na minha opinião, é a obra mais importante que Bach compôs, e ela é a divisora de águas na história da música. Então, nós temos o repertório antes dessa obra e depois dessa obra. E ele convive com músicos que estão todos discutindo as afinações e o uso das escalas musicais, mas ele é o único que chega no final do processo e fala: bom, então com essa obra nós terminamos essa discussão e abrimos uma porta para o futuro. E o Cravo Bem Temperado não foi impresso em vida, durante a vida do Bach, mas foi copiado. Então, por músicos como Mozart ou Beethoven, por exemplo, eles tinham conhecimento dessa obra. Então, Bach, ele é conhecido por diversas ousadias. Uma delas, a de ter usado as 24 tonalidades. Outra, a de ter levado a
técnica de toque, tanto do órgão quanto do cravo, a um patamar quase que impossível de se tocar. A outra Por causa qualidade que ele teve, difícil de tocar, por causa da sofisticação. o repertório que Bach criou é difícil de ser tocado por causa da sofisticação da escrita, mas também das dificuldades técnicas. Ele usa uma escrita que a gente, quando olha, já madura como eu sou hoje, né? Quando eu era jovem eu não percebia isso, hoje eu percebo. Eu olho para a partitura e me pergunto quem tocava isso. Por exemplo, as variações Goldberg. Nós não sabemos quem eram os músicos contemporâneos a Bach que poderiam pegar essa partitura e tocar, porque é uma escrita que está anos adiante de qualquer outra escrita dessa geração. Ou, por exemplo, Bach levou à fuga a escrita contrapontística, a independência das vozes e, ao mesmo tempo, a interdependência das vozes, que é a forma de escrita polifônica, né? Quando os movimentos se sobrepõem. Então, você tem as vozes que caminham assim, mas que combinam horizontal e vertical o tempo todo. O Bach leva essa escrita a um patamar que nunca, nunca, ninguém antes nem ninguém depois vai conseguir chegar perto, imagina, nem sonho. A quantidade de obras que Bach compõe nessa forma de escrita revela que ele tinha um pensamento arquitetônico e matemático permanente. É uma figura muito interessante, né? A gente pode estudá-lo a vida inteira e cada vez se deparar com novidades. É uma figura realmente muito, muito rica. E fazer um trocadilho, que bacana isso, que bacana a história do Bach. É, Com certeza. você fala a escrita. O Bach, ele já lançava a partitura e testava ao tocar, e ele tinha a capacidade de tocar aquilo que ele escrevia, ele era o habilidoso também. Exatamente, ele era o habilidoso. Os primeiros empregos que ele teve a partir de 19, 20 anos, porque antes disso ele estava num processo ainda de formação, cantando num coro infantil, infanto-juvenil, tocando violino nesse coro, nessa orquestra, né? Então, o primeiro emprego que ele teve foi como organista. Ele sim tocava o que ele compunha, ele e provavelmente todos os filhos dele e alguns alunos dele. Bom, então quando a gente fala quem mais tocava isso, certamente o Carl Philipp Emanuel tocava, o Wilhelm Friedemann provavelmente também. Talvez algum aluno dele, o Krebs, por exemplo. Mas aí a gente já fica em dúvida: será que o Krebs conseguiria tocar tudo? Porque não havia um sistema de crescendo técnico. Hoje a gente vê o sistema, mas naquela época não existia uma coisa que fosse um crescendo paulatino, assim, que as pessoas fossem aprendendo do fácil para o difícil, né? O Bach compõe esse processo. Então é muito interessante quando a gente vê de longe, fica claro, mas mergulhado naquele movimento, naquela realidade, não fica claro. A gente tem que se colocar essas perguntas. Nossa, mas quem tocaria isso, né? Além do próprio Bach e seus filhos. Porque era um salto, né? Quer dizer, Era um salto. hoje você consegue fazer o preparo, ir subindo degrau a degrau. Lá você tinha que sair do térreo e já ir para o quarto andar. A gente percebe isso na escrita do Bach, quando nós colocamos todas as obras importantes juntas numa mesa, através de datação. A gente percebe que ele vai para frente, de vez em quando ele volta um pouco para trás e compõe uma coisa mais fácil.
E daí você fala, um dos filhos dele teve necessidade, algum dos alunos teve necessidade, ele dá um passo atrás e ajuda a solidificar aquela solução, né? É muito interessante fazer isso. Eu já fiz isso. E a gente vê mesmo que ele anda para frente e para trás. Mas que quando então ele chega na última década de vida, ele tem um percurso muito claro. A sensação que dá é a de que ele, em algum momento, sentou numa mesa e falou: Eu quero chegar lá na minha vida. Então, eu vou construir aos poucos, mas o meu objetivo é lá. E o lá, onde ele queria chegar, a sensação que eu tenho é na perfeição da construção da fuga, Uhum. né? Ele caminha na direção da fuga, sempre. A fuga é a forma mais perfeita de composição na cabeça do Bach. Explica um pouco para o leigo o que seria essa fuga. A fuga é a polifonia na sua forma mais sofisticada em matemática, onde um tema, que pode ser um tema curto, de um compasso ou de diversos compassos, esse tema vai ser repetido por todas as vozes, vamos dizer quatro vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Então, a obra começa com a apresentação do tema por uma voz, e essa voz caminha. Conforme essa voz caminha, o mesmo tema vai ser pego pela outra voz, igualzinho numa outra altura. As duas vozes caminham, o tema vai entrar na terceira voz, e as três vozes caminham, o tema vai entrar na quarta voz. E daí há uma construção muito complexa e muito cheia de regras, em que esse tema terá que ser retomado por todas as vozes, mas em que as outras vozes que não têm o tema naquele momento têm contratemas. E tudo precisa casar. Então, é o que o músico barroco chamava de matemática sonora. É o número que vai se realizando na música de forma sonora. E é a forma mais sofisticada de composição que existe. Não existe nada mais sofisticado do que compor fugas. E o bar leva esse formato a um patamar de perfeição que não tem semelhança na história. Eu queria fazer uma última pergunta no sentido de você nos ajudar de um lado, a compreender, do outro lado, a estimular as pessoas, a estimular aqueles que estão nos ouvindo. Por que que a música, ou como é que a música tem essa força de nos encantar? Porque hoje em dia nós estamos sendo massacrados pelas notícias, a situação do mundo, as mudanças que acontecem, a máquina que quer nos devorar, a inteligência artificial, todo mundo rezando na cartilha do chat GPT, e vai se perdendo a essência do que é um ser humano com o desânimo, o andamento do país, as brigas políticas, as polarizações, mas a música ela pode encantar. Fala um pouco, me ajuda a motivar aqueles que estão nos ouvindo e vendo de que isso é uma grande verdade. Bom, vou começar a responder com um fato que aconteceu a semana, agora, faz poucos dias, eu encerrei um curso para leigos, com bastante participação, bastante gente, sobre as canções. E eu adiei esse curso, quis fazê-lo nos últimos 3 anos e acabei adiando bastante por causa dos textos. É muito difícil traduzir textos de Goethe, por exemplo, musicados por Mozart, né? Então eu fui adiando isso até
até poder contar com o chat GPT para me ajudar na revisão dos textos. Literalmente, né? Criamos uma parceria aqui que foi maravilhosa. Na verdade, nós começamos o curso, que teve um semestre de duração, começamos com a música trovadoresca, ou seja, anos 1000, e chegamos até a música popular brasileira do século XX, com Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano, Sinatra, também internacional, né? Aretha Franklin, Aznavour, etc. Bom, e daí eu parei. Aí eu parei por uma questão muito simples. Falei, bom, nós estamos falando durante 1000 anos de uma música que é bela e que parte do conceito da beleza. E, de repente, eu me vi num momento em que eu falei, se eu tiver que ser consequente, eu preciso, pelo menos, pesquisar melhor a música mais recente, porque ela tem aspectos e tem autores e tem poesias e textos e melodias extremamente belos, mas ela se mistura com o resultado desses valores que você coloca. Um esvaziamento de sentimentos, uma sociedade agressiva, problemas sociais, políticos que nos machucam, e eu me senti diante de um cenário duplo e dúbio. E falei, bom, nesse momento eu não tenho condições de abordar esse cenário, vou deixar o século XXI para um outro curso, o que realmente eu vou fazer mais para frente, né? Qual a sensação que nós tivemos quando terminamos o curso? Eu e o grupo de alunos. O sentimento de termos tido as nossas vidas embaladas pela beleza. E essa foi uma sensação que não aconteceu em outros cursos. E que foi tão forte que quase a totalidade dos alunos deram retorno durante a semana, durante os últimos dias. Nossa, não consegui sair ainda da última aula, prorroga um pouco para poder ouvir de novo. Mas que maravilha, a gente não tinha percepção dessa beleza. E foi uma coisa assim que é uma coisa que eu estou vivendo hoje. Bom, o que é a beleza? Eu saio para caminhar aqui em São Paulo, morando no centro, né? Eu saio para caminhar pensando, gente, o que é a beleza? Qual é o papel da beleza, né? Por que eu estou tão feliz esses últimos dias? E eu passei 2 meses, os 2 últimos meses, feliz, satisfeita, plena, por ter montado essas aulas usando uma música para lá de sublime. Bom, que capacidade a música tem de fazer isso é algo que eu acho que a gente só pode reproduzir na prática e explicar ouvindo ou, no nosso caso, tocando. Porque uma explicação racional nunca vai ser suficiente. Então, a gente pode dizer, bom, é bonito porque é ordenado, é bonito porque algumas pessoas são devotadas a essa beleza. Nós falamos muito nos últimos dias do curso a importância do papel do intérprete. O intérprete que, então, mergulha e vai viver um pouco a vida do Schoenberg, ou a vida do Handel, ou do Lully, ou sei lá de quem, e vai retirar essa música do lugar de sombras onde essa música está e trazer isso para a luz e para as plateias, né? Hoje, o papel do intérprete é muito importante. Mas é muito importante a gente entender que existem pessoas devotadas à beleza e que tomam a beleza como um projeto de vida. Eu acho que a única coisa que a gente pode, enquanto plateias, fazer é ser parceiros dessa beleza, né? Ouvindo, usufruindo, olhando, participando, pagando, consumindo essa beleza ou tantas outras belezas, para fortalecer isso que é o belo. Muito bom, muito bom.
Você me faz lembrar um trecho do filme Gênio Indomável, em que o psicólogo, interpretado pelo Robin Williams, e o gênio, que é o Matt Damon, sentam-se na beira do lago e o psicólogo fala para o moleque, que é um gênio, que é um QI astronômico e tal. Ele fala: Você acha que você é esperto só porque você leu sobre a Capela Sistina? Você já esteve lá? Você já viu, já contemplou aquela beleza, olhou para o teto, ficou elevado com aquela cena? Então, se coloque no seu lugar. Estou parafraseando o diálogo do filme. E eu acho que o gancho da música, e que é um incentivo, uma fala de chamada, de despertar, pode ir por aí, porque você vai encontrar muita coisa bela, tem muitas igrejas que estão tocando, que têm as suas missas ou seus cultos, né? Tem momentos de ensaio, que eu saiba, tem até ensaio que não precisa pagar. Tem não só a Sala São Paulo, tem o Teatro Cultura Artística, tem outros lugares. Então, e tem o acesso à internet a professora Elisa Freixo, que realmente eu já tive a oportunidade de acompanhá-la tocando e demonstrando os seus instrumentos. Eu acho que oportunidade não falta para você se elevar e realmente respirar isso que ela está falando, que é o belo, que é o sensível, que é o que é transformador. E no gancho daquilo que a gente tinha antecipado, que é o que nos salva, né? Você tinha falado de uma frase, né, do Dostoiévski, né? É uma frase muito bonita do Dostoiévski: a beleza salvará a humanidade. Né? Então, Nesse momento em que a gente não encontra a salvação, né? Estamos vivendo momentos tão angustiantes, com tantas notícias difíceis, a beleza salvará a humanidade. Essa é uma frase dita por Dostoiévski. e aí é o gancho para a gente buscar na arte. No caso, nós tivemos uma aula aqui de como é importante a música na nossa vida e para a nossa alma, né? E para nos salvar. Suas palavras para a gente concluir a nossa conversa e, quem sabe, termos uma segunda também, Elise. Ah, muito obrigada, né? Eu gosto muito de conversar. Nem sempre temos tantas oportunidades, justamente hoje todo mundo correndo. Tuas ordens, agradeço o convite, mais uma vez. Eu que agradeço, Elisa, muito obrigado. Eu vou depois colocar no link para vocês irem atrás de coisas bonitas que a Elisa Freixo, e aí eu sei que ela vai para o México, né? A gente acha que o México não tem tradição, que é só a Europa. Quantos órgãos tem o México? É mais que o Brasil? Muito mais que o Brasil. O México tem cerca, não é um número exato e não é um dado científico. Muita gente está trabalhando nisso. Eu diria hoje mais ou menos 800 órgãos históricos. Mas o interesse desses órgãos não é só que eles existam e tenham chegado até nós. O maior interesse deles é que muitos desses instrumentos nunca foram mudados. Então, são testemunhos lá do passado que chegam no seu estado quase original a nós. Então, é um país que eu visito muito, agora eu vou novamente, já fui 11 vezes, e estamos indo com um grupo, é uma viagem bem interessante. Muito, muito legal isso, muito bom saber.
E aí a gente vê quanta diversidade a música oferece, quantas oportunidades, e é bom saber que tem aí a Elisa Freixo que pode atuar como um guia. Obrigada. Olha, Valeu. gente, Obrigada. valeu, Elisa, valeu, gente, muito obrigado pelo tempo e não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ajudar a promover o nosso canal. E até a próxima.